Boa noite a todos. Shalom Lekulam. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos mais uma vez. Muito bem, hoje nós vamos começar então agora o grupo familiar, né? E eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, uma reflexão baseada na palavra. Como vocês sabem, eu gosto sempre de mostrar tudo na palavra. Nós falamos bastante coisa, mostrei para vocês bastante coisa, especialmente que a lei, na verdade, não é lei, são ditos, né? E que os rabinos usaram isso para manipular as pessoas. Agora, hoje, o que nós vamos falar, Maria? Nós vamos falar sobre tudo isso que eu falei com vocês, tem a ver com Jesus. Jesus reconhece isso, ou são coisas da minha cabeça? Jesus falou alguma coisa a respeito? O que foi que ele disse? É isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Então, vamos lá, me acompanhe, porque é muito interessante. Não sei se vocês já perceberam, mas acho que tudo tem que ser a base da palavra. Se eu não encontrar alguma coisa, vou mostrar para vocês, que realmente Jesus está de acordo, ou eu estou de acordo com aquilo que ele disse, que agora estou entendendo, né? Vocês não devem acreditar em ninguém, nem em mim também, claro, né? Muito bem. O nome que eu dei foi Jesus e os sacerdotes, né? Os rabinos. Então, nos últimos estudos, nós vimos o seguinte, presta atenção. Jesus está conosco desde o Bereshit. Bereshit é a primeira palavra na Bíblia. No princípio. Bereshit quer dizer no princípio. Bereshit é princípio, B é no, né? Muito bem. Mostrei vários dados, várias informações que não deixam a menor sombra de dúvida que Jesus está desde sempre de cedo conosco. Tá? Sem ele, nada poderia ter sido feito. Aliás, ele fez tudo. Muito bem. A lei, existe a graça. A lei, eu mostrei para vocês que é uma etapa anterior para que a gente possa, essa etapa anterior, ela aconteceu para que a gente possa se preparar para receber a graça. Para a gente estar pronto, Deus estava nos ensinando, estava nos preparando, né? Deus estava nos capacitando para que a gente possa receber a graça dele. Jesus cumpriu com as leis? Com certeza ele cumpriu, mas ele cumpriu com as leis do amor. Não aquela coisa assim, sabe? Ele cumpriu com as leis do amor. Quais são as leis do amor? Vocês lembram, né? Amar a Deus sobre todos, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Muito bem. Os judeus não aceitaram Jesus por quê? Por uma razão muito óbvia que eu digo para vocês, né? Porque Jesus ele estaria anulando todos os planos deles. Quando eles viram as recomendações, as falas dos 10 mandamentos, eles falaram: opa, esse é o momento certo para a gente poder prender esses homens. Então, nós vamos transformar isso em leis e nós vamos colocar regras dentro da lei de como é que a gente deve cumprir a lei. E esse é o ponto em que eles fizeram e continua até hoje. Em Israel, infelizmente, você vai ver como é o Shabat, você vai ficar triste. Você vai ver como é que eles fazem qualquer festa. Tudo segue de uma forma assim, com normas que prendem. Vocês já viram isso, eu já falei isso para vocês. Mas realmente isso é muito triste, porque é uma forma com que eles prendem o indivíduo, ali todo mundo fica preso. E não adianta você falar, não, eu não quero. Ali em Israel funciona tudo assim. Por exemplo, não se trabalha no Shabat, mas Shabat é sábado. Então se trabalha no domingo. Todo mundo trabalha a partir de domingo. Domingo já é como se fosse segunda-feira em Israel. Se você falar assim na Israel, não, mas eu não penso isso. Você não tem jeito. Porque todo mundo faz lá isso. Você não vai encontrar um mercado aberto. Então você acaba se amoldando. E daqui a pouco o tempo vai passando, você vai dizer, bom, então para mim também Shabbat é importante. Daqui a pouco você está fazendo Shabbat. Da forma como eles exigem indiretamente. Eles colocam isso na cabeça das pessoas. Muito bem. Muito bem. Por que os judeus então não aceitaram Jesus? Porque ele está atrapalhando os planos deles. Que ele chegasse, se ele para de salvação, claro que é óbvio que eles não podiam aceitar, né? Por interesse deles ainda, né? Muito bem. Nós somos a noiva de Jesus, por herança da criação. Mostrei para vocês, naquelas palavras que eu fiz, da criação, onde eu falo Jesus na criação. É uma coisa óbvia, né? Que nós somos a noiva de Jesus. Jesus
Deus, quando criou Adão, Adão sentiu a necessidade de uma. Isso aqui faz parte dele, da herança dele, ele sente isso. E nós somos essa parte que sente. Então, nós somos por herança da criação. Outra coisa que nós falamos, Deus nos ama de tal forma que ele mandou seu filho. Sabe para quê? Para nos reconciliar com ele. Isso mesmo, para mostrar para vocês isso. Deus está nos reconciliando com ele mesmo. Deus tem um propósito na nossa vida. E por isso sempre ele nos prepara antes. Tudo que Deus faz nas nossas, do que ele tem de plano para conosco, ele sempre nos dá um preparo, né? Lei, portanto, como disse para vocês, é uma etapa que vem antes da graça. Ninguém teria condições de receber a graça se ainda não tivesse passado pela etapa da lei. Tá? Então, é uma etapa. Tá? Então, não existe lei ou graça. Você está na lei, ainda não chegou na graça, já está na graça. Eu falo isso para você agora. Você recebeu Jesus, saiba de que já passou, está quase terminando esse tempo. Se você não aceitar Jesus agora, eu não sei quanto tempo você tem, mas ainda está em tempo, aproveita. Tá? Lei já não. Você entendeu, né? A lei nos prepara para o quê? Para o arrependimento. Por isso que a primeira coisa que a gente vê na Bíblia, Jesus, a primeira coisa que ele falou foi arrependei-vos. Antes de que Jesus viesse, Deus mandou João Batista para anunciar a vinda dele, de Jesus. E também de João Batista ele dizia o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Portanto, nós vimos também que 10 mandamentos são 10 falas e os sacerdotes israelenses fizeram leis e o problema não são as leis, na verdade, são as regras que eles mesmos colocam em cima das leis. Então, por exemplo, Shabat é uma boa? É uma boa, desde que você entenda como é que é o Shabat. Mas você coloca assim, o Shabat é assim, você vai acender a vela de Shabat, hoje que dia que é do mês, que mês que nós estamos, então 17 minutos e 32 segundos antes de acontecer isso, você vai colocar isso, você vai fazer aquilo. É a mulher que vai fazer, ela vai acender com a mão esquerda, vai dar para a filha dela da mão direita, e assim, sim, 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 sim. São tantas regras que eles colocaram. Desculpa eu falar, né? Mas eu sou judeu também. Mas eu só vim entender tudo isso agora. Obrigado, Senhor Jesus, porque só o Senhor pode. Só tem que agradecer ao Senhor. Então, essas regras que os judeus, rabinos, colocaram, prendem totalmente a pessoa. Tá? Mas, olha, mesmo quando os sacerdotes fizeram as regras, eles sabiam que estavam fechando as portas para a vida eterna, mas aquilo tudo cegava eles. E eu pergunto para vocês agora, por que o homem é tão atraído assim pelo material? Que o que que atrai? Sabe o que que atrai? É o dinheiro, é a posição social, é o fermento. Nós já falamos sobre o fermento também. Esse fermento é que apodrece o homem, ele engrandece o homem. Tá? Mas quero lembrar você o seguinte, tudo isso acontece neste mundo. Esse mundo é de quem? É do inimigo. Tudo que tem aqui é de quem? É dele, do inimigo. Então, o que ele tem para nos atrair? Exatamente isso. Então, quando você se sentir atraído por esse dinheiro, tome cuidado. Tá? Então, hoje nós vamos ver à luz da palavra o que Jesus disse a respeito disso tudo. Tá? Então, vamos lá. Jesus, historicamente, ele sempre se manifestou contrário às atitudes dos rabinos. Eu queria destacar para vocês dois episódios. Aqui coloquei, são dois episódios que eu considero muito importantes. Vocês lembram, era uma época, aquela época da Páscoa, naquela época em que Jesus foi lá com os discípulos e enfrentou os sacerdotes que estavam recebendo os dízimos e as ofertas, porque é tradição, como até hoje, né, os judeus vão até Jerusalém para poder fazer uma oferta, né?
Então chega Jesus e, em primeiro lugar, ele diz: pode pegar a tua Bíblia, você vai ver. A primeira coisa que ele diz assim, ele fala vários ai de vocês, ai de vocês, ai de... Vocês vão ver uma porção de ai de vocês. Hipócritas, vocês vão ver várias vezes hipócritas. Mas essa primeira vez que ele se manifesta, ele diz assim, ó, vocês fecham, preste atenção, por favor, preste atenção comigo, leia comigo, pega a tua Bíblia, Mateus 23, 13. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam eles entrar. Aqueles que gostariam de fazer, vocês não deixam. Vocês não entram e não deixam eles entrar. Está falando claramente aquilo que eu disse para vocês até agora. Ele continua dizendo no versículo 52, ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento, vocês sabem tudo o que está acontecendo, vocês sabem tudo que é certo, que deveria ser, e vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. É isso que eu queria falar para vocês. E isto é o que Jesus disse. Claro que ele disse muito mais. Claro que ele disse muito mais. E com relação ao que está acontecendo, da lei, né? Inclusive, o que eles fizeram? Fizeram no Shabat. No Shabat eles falaram assim, ó, Shabat é isso, já falei para vocês, mas além disso, eles falaram sobre alguma coisa, eles acrescentaram também a lei de Moisés, um complicado regras, complicado conjunto de regras, de normas, que eles chamam, sabe o quê? Tradição dos antigos. Vamos ver juntos? Marcos 7, no versículo 5. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Não lava as mãos antes de comer o pão. Entendeu? Gente do céu, vocês acham que isso aqui é uma... Isso é para aprender mesmo. E ele respondendo disse, bem profetizou Isaías sobre vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Bem valideis o mandamento de Deus para guardares o quê? A vossa tradição. Vocês invalidam o mandamento de Deus para guardar a sua tradição, a tradição dos rabinos. É isso que eles fizeram. Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Aquilo que vocês querem fazer com o povo. Ele falou também de honrar os pais. Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Está escrito isso. Versículo 10. 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que eu poderia aproveitar de mim é corban, o que eu posso fazer é um sacrifício, e corban era dado na igreja, na sinagoga, desculpe, né? Isso é oferta ao Senhor, nada mais de deixar fazer por seu pai e sua mãe. Invalidando-se a palavra de Deus. E vocês fazem muitas coisas semelhantes a essa. É isso que ele falou para os rabinos. Essas leis, gente, não foram dadas pelo Senhor. E muitas delas parecem, não são ridículas. Como aquela regra de curar no sábado não pode. Eles falam que é trabalho. Que absurdo. Enfim. Além disso, eu falei bastante sobre, sabe, o inchaço das pessoas. Eu chamo isso aqui, que a Bíblia chama isso, Jesus chama isso de fermento. E ele coloca
Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Vocês fazem filactérios, bem largão, franjas de suas vestes bem longas, para aparecer. Vocês nem podem se chamar de mestre. O maior dentre vocês deveria ser servo. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus, aquilo que eu falei para vocês. Nem vocês entram e nem deixam os outros entrar. E aqui você tem mais, olha, um monte. Eu não vou falar agora, vocês podem ler com calma, tá? Tem muito, tem muito. Ai de você, aquele que foi lá em cima. E se apoderar do conhecimento, e vocês fizeram as suas regras, como vocês interessam a vocês. Hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? É fingimento. É mentira. E o hipócrita julga o erro dos outros. Hipocrisia na Bíblia. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, o que faz a hipocrisia? O fermento. A pessoa fica cheia de si, né? Tem muita coisa para falar, mas eu não vou conseguir falar tudo. Desculpe, mas... É, aqui eu trouxe para vocês uma lista. Eu gostaria muito que vocês lessem com calma. Eu queria muito ler com vocês, mas não dá, vai ficar muito longo. Mas eu queria colocar isso aqui para vocês. Seria um acaso, um mero acaso, tudo isso que está escrito no Antigo Testamento? Como é que você enxerga o Antigo Testamento? Tudo que está escrito no Antigo Testamento é uma profecia daquilo que teria que acontecer, que aconteceu. Muitas coisas já aconteceram. Você quer saber o que vai acontecer no futuro? É só ler as profecias. O que não aconteceu ainda vai acontecer. Porque não passará uma vírgula, um tio, não vai passar. Enquanto vai acontecer tudo. Aqui fala sobre o nascimento de Jesus. Fala sobre que ele nasceria de uma virgem, seria o próprio Deus, nasceria em Belém. Nossa, que tanta coisa. Vai vendo aqui, vai vendo comigo. Sobre o seu ministério. Ele fala tudo sobre o ministério dele. Sobre a sua morte, até isso. Sobre que ele seria ressuscitado. É isso, gente. É só você ler isso aqui, está tudo escrito, tem um versículo inteiro, está destacado o ponto que vocês devem saber. E aí você faz uma pergunta para você. Isso é um mero acaso? Está tudo escrito? Será um mero acaso? Pergunta para você. Senta com teus amigos, com a sua família, leia esses versículos junto com eles. Eu tenho certeza que nem é difícil ter alguém que conheça todos, mas muitos vocês já conhecem também. Mas tudo está escrito aí. Então só falta o quê? Dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus. É isso que eu estou esperando. Eu espero que você também esteja esperando. Espero que você esteja alerta, pelo menos, de que isso vai acontecer. E não vai demorar. Tá bom? Então, em nome de Jesus, muito obrigado por vocês terem me ouvido até agora. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Feche seus olhos e põe a mão no coração. Por favor, assim. Feche seus olhos. יברכך אדוני וישמרך. יאיר אדוני פניו אליך ויחנך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom e brachá, shalom, shalom e brachá. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus. Aqui foi a sua palavra, Senhor. Do jeito que o Senhor me passou, espero não ter curado, chalhado, que nada. Obrigado, Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Silvia. Obrigado por tomar conta dos pastores da igreja, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Cid, da pastora Rosângela, pastor Carlos, da pastora Luciana, do pastor Odaí, da pastora Cláudia, pastora Cláudia. Obrigado, Senhor, pelas suas providências. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Só tem que agradecer, agradecer, agradecer.
Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível. O Senhor é o Deus impossível, meu Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos. É isso, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém.